Primeiramente, eu quero agradecer muito o convite do Futuros Cientistas, né? Eu conheço o projeto de um jeito muito bonito. Meu nome é Luísa, eu sou bióloga pela PUC Minas, sotaque mineiro, eu ouvi tantos sotaques lindos daí. E eu sou mestre e doutora em Bioquímica e Imunologia pelo FMG. Hoje eu estou aqui em Boston, eu sou pós-doutoranda em Microbiologia na Harvard. E eu vou falar um pouquinho sobre a experiência que eu tive em curso de biologia e me deixar disponível para responder perguntas por e-mail ou mais tarde, se eu conseguir. Bom, a minha jornada, né, em breves palavras, por que eu fiz biologia? Eu acho isso muito interessante. Eu tive uma vontade absurda, depois de ver a grade curricular da biologia, de tentar entender como que uma célulazinha funcionava. Eu queria entender por que ela conseguia comunicar grandes coisas para o corpo. Era muito fácil para mim tentar entender ou conceber a ideia de que o cérebro pensava e a gente tinha atitudes e que os músculos funcionavam e que o corpo andava. Mas e dentro de uma única célula? Então isso me fascinava muito o comportamento animal, e eu poder entender por que um animal está fazendo aquilo com outro animal. Por exemplo, tem animais que escravizam animais, e por que será isso? O vírus é um parasita intracelular, e por que será isso? Então, assim, eu tinha muita curiosidade. Eu acho que esse é o primeiro critério para a gente fazer biologia, é ter uma curiosidade absurda a respeito da vida, né? Estudar a vida em todos os aspectos. E esse é um curso que você pode ser bacharel ou licenciado, você pode, né, quando formar, ou você pode fazer os dois. Eu consegui fazer os dois, porque na época eu não sabia exatamente se eu queria desenvolver mais para um lado de ser professor, um lado acadêmico, ou se eu queria mais para o lado do bacharelado e ter uma profissão relacionada à ciência, ou algum laboratório, ou um trabalho de campo que não envolvesse sala de aula. E a biologia em si, ela vai abordar questões biológicas extremamente importantes. E hoje nunca foi tão importante estar ligado na biologia, porque ela está explicando os eventos da ciência, ela está explicando o momento que a gente está passando na pandemia, ela está trazendo a pesquisa científica junto com outras disciplinas para a gente ter vacinas. Então, ela vai lidar com questões biológicas, questões éticas e profissionais, que vão envolver saúde, educação, biotecnologia, meio ambiente, biodiversidade. Então, é um curso extremamente amplo. E aí, o que a gente vai estudar? Né? E isso faz parte da minha paixão, porque eu me tornei uma pessoa apaixonada pela grade. Eu via essa grade todos os dias, eu namorava essa grade curricular. E aí eu ficava muito empolgada com o que eu ia estudar. Então, olha, biologia celular, molecular e evolução. Então, como é que as moléculas surgiram, de onde, por quê, como, o que elas fazem? Biologia celular é exatamente o estudo da célula, um organismo, né, assim, unicelular ou até pluri, mas começando pela célula, os processos de evolução que fizeram a gente ser o que a gente é e evolução de todo o ambiente que a gente vive, da Terra em si. A área de botânica para a gente estudar plantas e as suas relações ecológicas, a área de zoologia, que é uma área que a gente vai estudar os animais, suas relações, comportamentos e vários outros, desde o esqueleto do animal até o ramo da paleontologia, para a gente poder estudar origens da vida, desde dinossauros até o que a gente tem hoje. Você, como uma pessoa que pode gostar muito da biologia, vai poder olhar hoje para um animal, por exemplo, uma galinha, e dizer que ela é um dinossauro, e de fato ela é, mas você vai entender por que cientificamente. Ciências ambientais também, para a gente poder entender essas relações entre terreno, mata e vários outros. Ecologia, essas relações. Ciências educacionais, porque o biólogo ele tem um papel, quando a gente forma, a gente faz um juramento de que a gente vai se manter educando a sociedade, né, daquilo que a sociedade precisa. Ciências exatas e da Terra existe sim, então a gente aprende bioestatística, a gente aprende várias relações que envolvem terra e a gente tem um pouquinho de aula de física, porque é muito importante, eu acho até que deveria ter mais.
ciências sociais e filosóficas, porque fazem parte de um profissional que é multifacetado, ele tem várias facetas, ele tem várias falas no contexto, né? Então, esse biólogo, essa bióloga se forma de uma maneira ampla. E aí, o que é muito legal? A gente participa de eventos científicos e acadêmicos, então, eventos que você apresenta seu trabalho, que você vai ver o trabalho de seus colegas, exposições mais diversas possível, visitas, por exemplo, ao museu, visitas, trabalhos de campo, são as excursões, monitorias, que você pode ser o monitor se você estiver lidando bem com aquela disciplina, com aquela cadeira, de repente você pode ajudar os seus colegas sendo monitor, e isso conta como horas que vão para o seu currículo, que são extremamente importantes e que formam o diferencial para você. Estágios mais diversos em todas as áreas que eu citei, projetos de pesquisa e extensão também. E eu coloquei algumas coisas que eu tive oportunidade pela minha curiosidade de trabalhar com elas e fui vendo o que eu gosto e o que eu não gostava. Então, eu trabalhei com peixes, reprodução de peixes, trabalhei com lagartos, diferenciando se machos e fêmeas de lagartos, eles comiam animais diferentes ou se eles comiam a mesma coisa, relação do ovo, muitas coisas, porque machos e fêmeas vão ter preferência alimentar diferente, né? E isso por quê? E aí a gente tentou responder essa pergunta. Trabalhei com serpentes também, educação ambiental. Foi uma área muito legal, foi quando eu fiz meu primeiro artigo, que foi publicado numa revista brasileira, e foi muito legal, foi aí que eu comecei a entender que eu gostava bastante dessa área da ciência, foi até na educação ambiental, foi ao escrever esse artigo. Biologia celular, eu trabalhei também, e aí eu estudava eventos de morte celular programada, e aí eu me apaixonei pela imunologia. E aí eu resolvi que isso seria minha vida. Então eu fui monitora de imunologia, eu resolvi investir mais e procurei estágio nessa mesma área, foi quando eu consegui ir para a Universidade Federal. E aí, como exemplos de mercado, eu vou citar, né, a gente tem vários, eu vou enfatizar esses dois que eu coloquei como licenciado e bacharel, e depois, se der tempo, eu falo um pouquinho mais sobre outras possibilidades. Como licenciado, eu tive a oportunidade de dar aula em universidade, então fui professora universitária, e esse é um trabalho para mim maravilhoso, porque ter aluno é uma coisa fantástica, aprender com eles, porque eles trazem sempre novidades e têm um olhar muito curioso, e isso faz parte da biologia. E como bacharel, né, dentro da universidade, então eu dei aula de microbiologia, eu dei aula de imunologia, imunologia clínica, biologia celular, então tudo aquilo que eu tive muita oportunidade de absorver ali. E como bacharel, eu tive chance, e estou fazendo, né, pesquisa, então eu sou cientista, e eu tenho muito orgulho dessa minha trajetória, de ter passado por alguns lugares, de ter alcançado alguns sonhos muito bons, assim, pessoais mesmo, de desenvolvimento pessoal, e isso é uma coisa que eu aconselho para todas vocês. Eu saí da PUC Minas, eu fui para o UFMG, e aí eu vim para cá, para os Estados Unidos, para fazer meu pós-doutorado na Harvard. E foi um crescimento para mim muito bom, muito pessoal, sabe? Eu fui desenvolvendo melhor. E para fazer isso, uma coisa que eu acho muito importante é a gente aprender a comunicar bem, aprender a ter um networking bom com as pessoas, a gente precisa disso. Nós precisamos ler constantemente, a gente precisa se atualizar sempre e a gente precisa arriscar, a gente precisa ter coragem, né? A biologia, ela é uma disciplina que explica muitas coisas, mas o biólogo ainda precisa se colocar mais no mercado. Ele precisa ter um conselho regional mais forte, porque muitos trabalhos que o biólogo poderia estar fazendo e deveria estão indo, infelizmente, para outras profissões. E não por culpa delas, mas sim pela ausência, às vezes, de representatividade nossa junto aos colegiados de biologia, né? E eu coloquei isso, né, chamando vocês para serem cientistas, vou deixar meu e-mail para quem tiver dúvidas, curiosidades e interesse. E, gente, uma coisa que eu digo, um conselho que eu
gostaria de deixar, que eu gostaria de ter participado de uma feira dessas, envolvendo profissões e ter perguntado, ter vivenciado, é que do fundo do coração não importa se você veio de uma faculdade particular ou pública, o seu caminho é você que vai traçar. Eu formei em faculdade particular, eu, na época, era o que eu queria, porque eu iniciei pensando em zoologia e a PUC era referência disso, então eu tive o privilégio de ir para lá, foi uma sorte, mas não importa essa origem, importa o que você vai fazer com o seu curso. Todas as pessoas da sua sala, teoricamente, vão formar. Agora, formar bem é diferente. Então, forma bem, forma feliz, não desista dos seus sonhos, não desista de alcançar suas metas. Você dá conta, você vai fazer. E eu tenho certeza que isso aqui está sendo enriquecedor para vocês. Porque para a gente também é. E para a gente é um privilégio, um prazer. Eu amo falar com o Brasil e eu amo futuros cientistas, gente. Muito obrigada.